Olá, família abençoada! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fala Família. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra muito abençoada com você, mas antes eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse aí a sua curtida, né? Deixe o seu comentário também, é muito legal para nós, tá bom? Mas hoje eu venho aqui com um assunto muito importante, não que os demais não sejam importantes, mas esse aqui é uma realidade que nós estamos vivendo sem perceber. Então as pessoas estão tão ocupadas com o dia a dia, com as coisas da vida, e não estão percebendo o que está acontecendo. Por isso que hoje eu quero te falar sobre a desvirtuação das instituições divinas. O que é isso, pastor? Primeiro, deixa eu só conceituar rapidamente para você o que é desvirtuar. Você já deve saber, né? Distorcer, deturpar, alterar a verdade sobre alguma coisa com o objetivo de prejudicar. Essa é a verdade. Então, você acaba desvirtuando, né, a pessoa do caminho certo, desvirtuando a pessoa daquilo que são os valores corretos, desvirtuando, né, a pessoa de viver uma vida realmente correta. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre essa desvirtuação das instituições divinas. Quais são as duas instituições divinas que nós temos? Na verdade, as instituições estabelecidas por Deus na terra foram a família e a igreja, né? Que realmente foram estabelecidas por Deus. É o que nós temos, é o que a palavra nos mostra, né? Nós estamos aqui vendo essa distorção mais assim clara, mais contundente com o advento da internet, com a rede social, né? E aí essa distorção, ou alteração dos valores, dos princípios dessas duas únicas instituições sendo cada vez mais, que eu poderia dizer, destruída, corrompida, né? Nos seus valores, nos seus princípios. E aí a gente enxerga nisso daí uma guerra muito grande, que é a guerra contra as famílias, né? Uma guerra virtual, uma guerra legal, através de leis, buscando cada vez mais desvirtuar, alterar, distorcer os valores e princípios do que realmente é a família como padrão de Deus. A gente tem enxergado isso, né? E uma das estratégias que essa desvirtuação, que eu poderia dizer que é um sistema, né, que está aí, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, um sistema que visa destruir a família e também destruir a igreja como estabelecida por Deus nos seus valores e nos seus princípios. E interessante, queridos, que a guerra contra as famílias é uma guerra contra as crianças. Quando você protege o seu filho, você não vai perder um adulto. Mas quando você não protege o seu filho, né, dessas coisas que têm acontecido, você vai perder um adulto. Na verdade, ele acaba se desvirtuando, né? Então, perceba bem, nós temos nesse sistema que muitas vezes as pessoas denominam, né, como um sistema, principalmente no Brasil, um sistema que é um sistema marxista, que trabalha muito na questão social, na questão educacional, né? E esse sistema ele tem 4 estágios que são terríveis. O primeiro é desmoralização, o segundo é desestabilização, o terceiro é um caos e a renormalização. Não necessariamente eles vêm numa ordem, nesta ordem, mas eles acontecem. É como algo que está arrombando
à sua porta, pela desmoralização. Então a gente já começa por ali, né? E o objetivo é o quê, pastor? O objetivo desse estágio da desmoralização é destruir a fé nas instituições, nos valores, nas tradições que nós recebemos. Recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, na nossa fé, nas instituições estabelecidas que nós conhecemos como sendo verdadeiras, como sendo necessárias ao desenvolvimento e à prática dessa fé que nós temos em Cristo Jesus, na palavra de Deus. E como método, eles usam a propaganda, eles usam a própria educação, a mídia e as artes para, normalmente, minar a nossa moral, minar a religião e minar a família. Então perceba como que é um sistema que ele vai destruindo, sem você perceber, os valores e princípios que norteiam uma família no padrão de Deus, que norteiam a igreja do Senhor, né? E hoje você percebe que há muitas pessoas hoje que dizem assim, não, quem é o seu pastor? Meu pastor é Jesus Cristo. Quem é a sua igreja? Ah, eu sou a igreja, né? Então, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Veja como que isso vai permeando, né, no meio da sociedade. Você percebe hoje pessoas, e não são poucas as pessoas, principalmente aquelas que são mais influenciadoras, que são mais renomadas, que abraçam a fé, né, e aqui com muitas aspas, e não têm um compromisso com esta fé, né, com esta verdade. Haja visto que nós temos contemplado aí na rede social muitos escândalos, né? Temos visto aí até mesmo coaching, né? Se colocando como pastor, como pessoas habilitadas, autorizadas por Deus para realizar aquilo que na verdade eles não foram nunca autorizados por Deus. Qual é a ideia, pastor, desse sistema que está buscando e que está minando? Eu vou dizer minar porque você vai minando, destruindo as duas instituições mais importantes da nossa vida, que é a igreja e a família, né? A ideia é criar um sentimento de quê? Um sentimento de negação de qualquer valor ou norma ou verdade. Esse é um cinismo da sociedade. Então, o valor que tem para mim não é o mesmo que tem para você. A verdade que tem para mim não é a mesma para você. Como se a verdade é a verdade do Senhor. Não é a minha verdade, é a verdade do Senhor. Por exemplo, a promoção de estilos de vida que buscam o próprio prazer como estilo de vida. A gente chama isso de hedonismo, ou seja, uma pessoa hedonista. Então hoje a verdade é essa. As pessoas estão em busca de um estilo de vida de que lhe deem prazer. Isso você vê na indústria doméstica, isso você vê, né, na idolatria do próprio corpo, né? A gente não vê, na verdade, a motivação do cuidado do corpo, mas sim a perfeição por um corpo, a busca por um corpo perfeito, né? E o outro aspecto aí, de exemplo, é o questionamento constante da autoridade. A autoridade em casa, a autoridade na escola, a autoridade na igreja, a autoridade no serviço. Há um questionamento exacerbado da autoridade que está ali sobre a tua vida, nessas áreas, né, que aqui eu citei. Então, isso tem aumentado cada vez mais, isso tem gerado filhos cada vez mais rebeldes, empregados, enfim, ovelhas, né? E isso tem destruído realmente a família e a igreja como um todo, né? E a outra coisa, o outro exemplo é o relativismo moral e cultural,
né? O que é moral para mim não é para você. Então, são coisas distintas e, na verdade, não é, gente. E aí relativiza-se tudo. Ah, eu posso viver desse jeito, mas a palavra de Deus diz que você pode, ela prova isso, né? Porque o padrão nosso é a palavra do Senhor, tanto de fé quanto de prática, quanto de vivência, em família, em relacionamento, com os filhos, o casal, né? O emprego, as finanças, tudo isso. Então, eu estou trazendo essa palavra aqui porque isso tem me preocupado muito, porque isso tem gerado uma destruição imperceptível na família e na igreja. Tem um filme que você pode depois assistir na Netflix ou em outro stream aí, A Guerra contra a Criança. É um filme que expõe a batalha em andamento de controle pelas próximas gerações e as mentes dessas crianças. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, veja. Você vai ver ali como que o sistema está trabalhando para a próxima geração de controle da mente dessas crianças. Você percebe hoje que as crianças, elas estão com a mente já sendo controlada pela própria rede social, pelo próprio aparelho celular. Elas estão ali afixadas ali, a mente não desenvolve. Então já é um trabalho desse sistema. Qual é o plano aí, pastor? É sexualizar as nossas crianças e produzir nelas uma estruturação assim, completamente cognitiva. Talvez algumas palavras não estejam sendo bem claras, mas procure entender isso, né? O que é isso, pastor? É uma estruturação cognitiva, é uma estruturação mental em que a pessoa é facilmente manipulada. Facilmente manipulada. Ou seja, isso envolve hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, a ideologia de gênero. Ideologia de gênero. As distorções da sexualidade. Então são coisas que estão permeando e estão cada vez mais destruindo a família e destruindo a igreja por conseguinte, né? Então, esse sistema, ele visa abolir mesmo a família como padrão que Deus colocou, promovendo todo tipo de promiscuidade. E isso tem sido algo tão sorrateiro, tão imperceptível, que tem gerado uma grande destruição para a família e para a igreja do Senhor. Além, evidentemente, de ter uma perseguição, né, não velada às instituições de fé, à igreja, né? E isso nós temos que ter muito, mas muito cuidado. Existem... eu sei que muita gente não leu, né, mas os intelectuais leem isso, né, os escritos marxistas e de outras fontes desse sistema que visa destruir a família e a igreja, descrevem a família como uma forma de propriedade privada a ser destruída, abolida, acabada, né? Então, cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, né? O que seria da sociedade sem a família? O que seria do Estado sem a família como ela o é, na sua natureza, no seu padrão, como Deus a estabeleceu, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, mas não é para só reclamar, por causa disso. É tomar atitude, gente. Tomar atitude, né? Condenar, exortar, não aprovar esse tipo de atitude, de comportamento, né? Seja na escola, seja no trabalho, seja na própria igreja, em casa. Temos que lutar contra isso. A Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando Davi estava no leito de sua morte,
ele chamou o filho dele que ia sucedê-lo e iria ser rei daquela grande nação, o conselho que ele deu para o filho dele é o seguinte: meu filho, seja homem. Aí ele estava falando para o filho dele assim: olha, seja íntegro, seja forte, não é? Seja íntegro, seja forte, seja corajoso, leal, honrado. São valores, irmãos, que hoje têm se perdido em meio à sociedade. E também, querido, e aqui eu quero chamar um pouco a atenção, né, e trazer um pouco para nós os homens que hoje têm perdido esse parâmetro, têm deixado de lado essa orientação, essa postura de hombridade, de integridade, de coragem, de lealdade, né? E eles precisam ser resgatados para que os nossos lares, as nossas famílias, sejam realmente famílias abençoadoras, corretas, né? Então, eu trouxe esse assunto porque é um assunto que tem me incomodado muito e eu pensei assim, eu vou compartilhar essa palavra com as pessoas, né, com meus irmãos. Você pode até compartilhar esse vídeo, deve, né, pode não ser, deve compartilhar esse vídeo com tantas outras pessoas, com pessoas que você conhece, famílias que você conhece. Você conhece tantas famílias que estão se desmoronando, se destruindo, né, igrejas que estão se acabando, se dividindo, filhos que estão saindo de casa, casais que estão se divorciando. Tudo isso faz parte de um sistema que visa abolir a família, que visa abolir a igreja, destruir, né, a igreja. E o diabo, ele não trabalha da forma como muita gente imagina, que ele vai chegar, arrombar a porta, entrar e destruir tudo. Não. Ele vai entrando sorrateiramente através de um sistema que ele mesmo colocou, utilizando instituições humanas, utilizando homens e mulheres para esta finalidade. Então, muito cuidado, tá? Esse desvirtuamento das instituições divinas, da família e da igreja, tem sido uma coisa cada vez mais crescente e nós temos que, infelizmente, em alguns momentos, nós temos que sermos radicais. A palavra é essa, sermos radicais para não permitirmos que isso continue e nos levantarmos, e estarmos atentos a esse sistema que passa, né, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, pelo nosso posicionamento, tá, e pela nossa integridade e coragem, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, mas sobretudo aos homens, se posicionem em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ter ajudado e que isso possa se amplificar. Eu tenho certeza que esse é um assunto que a gente poderia passar aqui um pouco mais tempo, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu trouxe somente essa ponderação, essa reflexão para você amplificar isso, expandir isso, abraçar essa verdade, essa palavra que o pastor está trazendo e amplificá-la, compartilhá-la em nome de Jesus e, acima de tudo, se posicionar para a glória de Deus, tá bom? É com muito carinho, muito amor que eu trago essa palavra em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast.